Olá, eu sou Jaqueline, fonoaudióloga da equipe do Comunicar. E hoje estou aqui para trazer um pouquinho do assunto Marcos do Desenvolvimento da Linguagem através dessa palestra virtual, que faz parte de uma das nossas campanhas educativas, campanha essa do mês de setembro de 2021, nossa primeira campanha enquanto equipe. O Comunicar é um serviço de assessoria na área da fonoaudiologia, dentro da Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, que teve início agora no mês de agosto de 2021. E você que está nos assistindo pode estar se perguntando por que da nossa escolha dessa temática Marcos do Desenvolvimento da Linguagem como nosso primeiro assunto de campanha. Nós acreditamos que a linguagem ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança e, consequentemente, um papel fundamental na aprendizagem, um papel fundamental no processo de alfabetização. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a linguagem. A linguagem ela é uma capacidade específica da espécie humana, através de símbolos esses que não estão restritos à palavra, né? Mas eles podem ser gestos, eles podem ser sons, e eles têm como objetivo a comunicação. É legal que a gente lembre que fala não é o mesmo que linguagem, e linguagem não é o mesmo que fala. Então, mesmo uma pessoa que não se comunica de forma oral, ela pode ter o seu próprio método de linguagem, então não necessariamente ela não desenvolveu a linguagem. É claro que pensando em alfabetização, a linguagem ideal, sim, é a linguagem oral, né? Em outras circunstâncias, a gente acaba tendo que fazer uma espécie de bilinguismo, né? Para a gente conseguir ter a aquisição da escrita. Mas, importante que a gente lembre, então, que linguagem e fala não são a mesma coisa. A linguagem, ela é fundamental para algumas coisas. E aqui a gente cita a socialização, a aprendizagem, a gente poderia citar também a questão da autoestima, né? Uma criança que tem uma alteração na aquisição da linguagem, ela também pode ter afetado a sua autoestima. E quem trabalha na educação sabe o quanto é importante a socialização, o quanto é importante a autoestima para o processo da aprendizagem. E a linguagem na criança, ela vai se desenvolver de forma natural, desde que não haja impedimentos para isso. E aí agora nós vamos pensar um pouquinho no que pode impedir o desenvolvimento natural da linguagem. A gente vê aqui listadas algumas questões que a gente pode observar. Alterações orgânicas, então ali estão citadas, né? Alterações no sistema nervoso central, como a paralisia cerebral, o traumatismo crânioencefálico, perdas auditivas. Essas perdas auditivas que impedem o desenvolvimento natural da linguagem podem ser a perda profunda, que configura a surdez, mas algumas perdas auditivas mais leves ou mesmo transitórias podem também repercutir no desenvolvimento da linguagem, causando algumas alterações nesse desenvolvimento. As otites de repetição, porque as otites, que são inflamações da orelha, elas podem causar perda auditiva, seja ela temporária ou quando essas otites de repetição acontecem por um longo período, até podem ser perdas que permanecem. E essas perdas auditivas é que vão afetar o desenvolvimento da linguagem. O autismo, que é conhecido, né, como um fator de risco, as fissuras labiais, palatais e labiopalatais, as síndromes genéticas, que são causadas por alterações cromossômicas. Nós também citamos aqui fatores de ordem social, como a superproteção dos pais, a falta de estímulo, questões emocionais, fatores todos esses que a gente tem que estar observando quando a gente observa uma criança que não está desenvolvendo a linguagem de forma natural. Nós temos também fatores que interferem
interferem no desenvolvimento da linguagem. A gente cita ali, o primeiro deles é a questão de alimentação. Então, tudo começa lá no bebê, que preferencialmente teria que ter o aleitamento materno exclusivo, mas que no caso de não ser possível esse aleitamento materno, que sejam tomados alguns cuidados no tipo de escolha de bico, em evitar aumentar o furo, tudo isso para estimular a movimentação das estruturas da face, e essa movimentação é que vai favorecer o desenvolvimento das funções da face de forma adequada para possibilitar uma fala que fique legal. E a partir dos 6 meses, muito, muito, muito importante que se insira alimentos pastosos a sólidos, incentivando a mastigação. Então, uma criança que não mastiga ou que mastiga pouco, que ingere alimentos só muito macios, ela vai ter toda uma repercussão nas estruturas da face. E essa repercussão pode interferir no desenvolvimento da linguagem, nesse caso especificamente da fala. A respiração, importante a gente observar qual é o tipo de respiração da criança, se ela tem uma respiração oral, nasal ou mista. A respiração oral, ela traz muitos prejuízos para o desenvolvimento da face e que também não estão restritos a isso, elas vão além disso, né? Trazem repercussões para toda a qualidade de vida dessa criança, que podem repercutir também no processo de aprendizagem. Então, é importante a gente observar. Questões auditivas, a gente já falou, alterações auditivas leves a profundas, temporárias ou permanentes, enfim, todo tipo de alteração auditiva pode interferir no desenvolvimento da linguagem. É sempre importante que a gente se assegure que a criança está escutando bem desde o início da sua vida. E, por último, mas não menos importante, os hábitos orais, que vão ter uma repercussão proporcional à frequência de uso, né, o tempo, né, o prolongamento desse hábito. Então, ali estão citados a chupeta, a mamadeira, chupar o dedo, morder língua ou lábios, roer as unhas, o bruxismo. Todos esses hábitos, eles vão prejudicar as estruturas da face e eles podem favorecer que o aprendizado dos sons seja inadequado, seja feito com distorções, que a criança não consiga adquirir alguns sons porque não está movimentando a língua de forma adequada, porque não está movimentando os lábios de forma adequada ou até mesmo porque não tem essas estruturas com a força suficiente para isso. Mas hoje o nosso assunto específico são os marcos, ou seja, o que a gente tem que esperar na aquisição da linguagem da criança e quais são os fatores de risco que vão me fazer pensar em tomar uma atitude, né? Em procurar uma ajuda, né? E também de que forma eu posso estar estimulando quando eu vejo esses fatores de risco na criança. Então, aqui eu divido em 3 estágios da aquisição da linguagem. Antes do nascimento, a fase pré-linguística e a fase linguística. Antes do nascimento, por quê, gente? Porque desde que a criança ouve, ela já está sendo estimulada na aquisição da linguagem. E se sabe que desde a 20ª semana de gestação, o sistema auditivo do bebê já está funcionando, ele já está em desenvolvimento, né? Então, ali já inicia o estímulo da aquisição da linguagem. Importante a gente incentivar que a gestante, ela converse com o bebê, pode ouvir uma música com esse bebê. Tudo isso já vai estimular o bebê desde a gestação. Depois, a partir do nascimento, a gente tem a fase pré-linguística, ou seja, antes das palavras, né? Antes de que seja, de que surjam as primeiras palavras do bebê. E depois, a partir do surgimento das palavras, nós temos a fase linguística, que em geral vai estar completa por volta dos 5 anos. Falando um pouquinho sobre a fase pré-linguística, então, a gente divide aqui por faixas mais específicas.
O que a gente vai observar num recém-nascido até um mês de vida? Esse recém-nascido, ele precisa se assustar com sons intensos. Se eu tenho um bebê que bateu a porta e ele não piscou, ele não teve nenhum reflexo com relação a esse som intenso, eu preciso estar alerta, porque ele pode ter uma perda auditiva. Esse bebê, até um mês, ele vai se acalmar com a voz da mãe, ele vai se manifestar pelo choro, mas nessa fase específica existe uma reação biológica, né? O choro ele é uma reação biológica à dor e à fome. E ele vai vocalizar de forma esporádica, de forma reflexa. Então, nesse momento, ele ainda não vai fazer uma comunicação intencional. A partir dos 2 meses, entre 2 e 3 meses, a gente vai observar que isso vai mudar. O choro ele passa a ser diferente para cada situação, então o bebê ele já inicia um processo de comunicação, né? O choro de fome vai ser diferente do choro de dor. E a mãe, em geral, vai começar a perceber essas diferenças por estar mais próxima a esse bebê, né? Por conviver mais. Então, as pessoas mais próximas vão começar a observar isso. As vocalizações, elas também começam a mudar, elas começam a apresentar uma variação de altura, uma variação de duração. O bebê ele já vai reagir à fala humana, ele sorri, ele olha, ele vocaliza, ele apresenta atenção ao som e iniciam os sons chamados guturais, o gorjeio, grr, o a, né? Aquelas vocalizações que o bebê faz de forma mais intencional. Entre os 4 e 6 meses, né, ali a gente tem um marco, né, até os 5 meses em geral, surgem os jogos vocais. O bebê ele vai começar a emitir sons e brincar com esses sons, repetindo a sílaba, pá, 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 mamá, mamá, que a gente chama de balbucio. E aí a gente tem até um destaque aí para essa informação, que o balbucio, ele faz parte da preparação para a linguagem falada. Nessa fase, o bebê experimenta todos os tipos de sons e nessa fase ele tem capacidade para emitir qualquer tipo de som de qualquer língua, né? Aí, à medida que ele vai sendo exposto sempre à mesma língua, no nosso caso, o português brasileiro, ele acaba adquirindo os sons da nossa língua. Mas nessa fase, ele experimenta qualquer tipo de som, ele imita, né? Então, o que é um sinal de alerta nessa fase específica de 0 a 6 meses que a gente precisa se preocupar? Não reagir aos sons e não fazer contato ocular. Bem importante que a gente observe. E aí tem também um destaque falando do teste da orelhinha. É importante que ainda no primeiro mês de vida seja realizado o teste da orelhinha. Hoje em dia o teste da orelhinha ele é de acesso universal, mas nós sabemos que nem todos os bebês conseguem fazer esse teste antes de sair do hospital. Então é sempre importante que a gente observe se ele fez, né? Se é necessário procurar então que ele vá, porque ao nascer a audição já está desenvolvida. E quanto antes a gente intervém no caso de uma perda auditiva, menos prejuízos nós vamos ter para o desenvolvimento da linguagem. Como que a gente pode estimular um bebê de 0 a 6 meses? Nesse período, a criança ela já consegue sorrir, imitar alguns sons. Então, o incentivo é conversar com o bebê. Às vezes a gente tem a ideia de que para estimular eu preciso ter todo um arsenal, eu tenho que ter uma atividade planejada e não necessariamente. O fato de eu conversar com o bebê quando eu estou fazendo alguma coisa, falar, nomear as coisas que eu estou fazendo, é uma excelente forma de estímulo para esse bebê. Outra forma de estimular é repetir os sons que o bebê emite. Ou então, no caso do bebê ser mais quietinho, eu emitir sons para que ele repita. E aí a gente tem ali uma referência, né? Que do 0 aos 3 meses a gente espera vocalizações de vogais, e dos 3 aos 6 meses já iniciam as sílabas. Então a gente pode fazer esse estímulo. Tem bebês que naturalmente já são,
né, mais expressivos, que já fazem mais sons. Tem bebês que são mais quietinhos, mas a gente deve estimular eles, né, incentivar que eles façam essas vocalizações. Outra forma de estímulo, contar histórias, né? A gente pode pegar historinhas curtinhas, imitar o barulho dos animais, dos objetos, né? Para que a criança já vá tendo esse contato com esses sons. Cantar músicas alegres, bater palmas, fazer expressões faciais, dançar com o bebê. E também aproveitar, assim como a gente já falou antes, né, da conversa com o bebê, aproveitar a hora do banho, a hora das trocas e nomear as partes do corpo, narrar o que a gente está fazendo. Então, a gente vai trocar esse bebê, olha, vamos passar um creminho na perna, olha aqui o pé, vamos colocar a meia no pé. Tudo isso é um estímulo, porque o bebê vai estar entendendo que aquela parte tem aquele nome e assim ela vai estar sendo estimulada. Ainda na fase pré-linguística, a partir dos 6 meses, a gente vai observar um aumento rápido na quantidade de combinações de vogais e consoantes, os jogos vocais e o alto balbucio que vão se intensificar. O balbucio vai começar a se diferenciar, então a criança não vai mais repetir sempre aquela mesma sílaba, ela vai começar a variar. Entre 8 e 9 meses surgem comportamentos comunicativos intencionais e ele também repete sons emitidos pelos outros de forma mais intencional. E entre 9 e 10 meses, a gente começa a observar que o repertório de sons passa a ser da língua falada em casa, que foi o que eu comentei antes. Quando a gente tem o início do balbucio, eu tenho potencial para fazer qualquer som, mas à medida que eu vou crescendo, eu vou passar a repetir os sons falados em casa, né? Nessa fase também, o bebê começa a usar gestos, apontar para aquilo que deseja, né? Ou fazer sons, né? Do que ele quer. Ele começa a repetir sons emitidos, ele continua repetindo, aliás, sons emitidos pelos outros, e ele já atende imperativos rotineiros. Manda beijo, dá tchau, né? É bem importante que a gente perceba que eu observar marcos do desenvolvimento da linguagem não se restringe à produção oral. Também vou observar a compreensão dessa criança. Se ela consegue executar uma ordem, né? Se ela consegue reagir a um estímulo, dá tchau, será que ela já consegue fazer isso só eu solicitando verbalmente, né? Isso tudo é importante que a gente observe. Quais são os sinais de alerta, então, nessa fase dos 6 aos 12 meses, até 1 ano? A criança deixar de produzir sons. Se sabe que a criança surda, ela inicia o balbucio, mas ela para de balbuciar porque ela não tem o que a gente chama de feedback auditivo, né? Ela vocaliza, mas ela não se ouve, e então ela para de produzir esses sons. Então, deixar de produzir sons é um sinal de alerta bem importante. Não reagir ao seu nome. Nessa fase, a gente já espera que a criança compreenda, né? Ela reaja quando ela é chamada. Não reagir a sons familiares, como o telefone, a campainha, a porta. Então, nessa fase, ela escutou a porta, ela vai buscar nessa porta, perceber que aconteceu aquele som. Então, não reagir a esse som é um sinal de alerta. E não interagir com as pessoas através de vocalizações, de sorriso, de olhar. Como que eu posso estimular a criança nessa etapa? Mostrar livros para a criança, contando histórias, mostrando as figuras. Então, nessa fase, eles já conseguem sentar, né? A gente já consegue interagir um pouco mais. A gente pode pegar o livro, pode mostrar melhor aquelas imagens, né? Pode nomear, pode imitar os sons, né? E mostrar como são os sons daqueles objetos que a gente está mostrando no livro. Então, da mesma forma, né, do que já foi dito, ensine os sons dos animais, dos objetos sonoros, o carro, o trem, sons do ambiente, a chuva.
Ensine gestos para a criança, né? Cantar parabéns batendo palma, mandar beijo, dar tchau. Repetir os sons que ele faz. Quando ele responder, sorrir, né? Para que ele entenda que é bom que ele se comunique, né? A criança, ela vai reagir muito à resposta que ela recebe do ambiente. Então, se ela fez uma vocalização e eu incentivei, ela vai se estimular a fazer essa vocalização novamente. Demonstre afeto. O afeto é muito importante, né? Para o desenvolvimento da linguagem. Então, dê carinho, fale de forma doce, abraçando, beijando. Incentive a comunicação, respondendo às vocalizações e gestos e nomeando as ações. Então, a criança pegou a bola, então a gente vai dizer, olha, que legal, vamos jogar bola, joga a bola, né? Tudo isso vai ajudar a criança a perceber o que está acontecendo ao seu redor e começar a nomear internamente ainda essas coisas que ele está fazendo. Brincar com a criança também é muito importante, gente. E nessa etapa a gente já pode mostrar como que se usa o objeto, né? A gente tá lá com um carrinho, a gente mostra que o carrinho faz brum, né? E a gente mostra como é que se utiliza e como que fala no telefone. Enfim, a gente já pode nessa idade, principalmente chegando mais próximo a 1 ano, né? Fazer essas brincadeiras com uma criança, estimular também a criança a explorar os brinquedos e os objetos. E, inclusive, gente, muito legal a gente estimular a criança a usar coisas que não são brinquedos, né? Sucatas, um pote, um objeto que seja lá da cozinha, enfim. Porque isso tudo estimula essa criança a interagir com o mundo, a ela criar coisas. Quando eu só tenho brinquedos que já tem sua própria função, eu não estimulo a criança a pegar lá um pote e fazer de conta que é o telefone, né? Para que ela possa também desenvolver esse jogo simbólico que a gente fala, né? Que é essa coisa do faz de conta tão importante para o desenvolvimento da linguagem. Nessa fase também, quando a criança pedir algo apontando com o dedo, é importante que a gente nomeie. Ah, você quer água? Então, olha, aqui tá a água, né? Você quer pegar o pão, você quer, né, a comida. A gente vai nomeando essas coisas para que a criança já se acostume com o nome desses objetos e perceba que ela também tem que falar. E é importante a gente ensinar palavras novas, fazer perguntas. Cadê o papai? Onde está o cachorro? E também vai dando um estímulo para a linguagem da criança. E então a gente passa para a fase linguística, que pode iniciar por volta dos 10 meses já. Tem crianças que já iniciam as primeiras palavras por volta dos 10 meses, mais comum que seja por volta de 1 ano, né? Nessa fase, então, dos 10 aos 18 meses, as vocalizações começam a ter significado. Aparecem as primeiras palavras funcionais. Papá, mamã, au, au. Importante a gente perceber que para a gente considerar uma palavra, a gente não precisa que essa palavra esteja perfeita, né? Se toda vez que a criança fala má é porque ela quer mamar, eu vou considerar que essa é uma palavra da criança, né? Se toda vez que a criança vai comer, ela fala mamam, ela fala, né? Ou toda vez que ela vê um bicho, ela fala au, au, isso é uma palavra. E aí a gente já vai observando se a criança consegue fazer essas palavrinhas, né? Assim como não adianta a criança emitir sons parecidos com uma palavra sem fazer referência a esse objeto e eu considerar que ela falou aquela palavra, né? Ela precisa usar aquela palavra de forma intencional para que eu considere que essa é a palavra funcional dela. E nessa idade, em geral, a gente tem o que a gente chama de prolongamento semântico, porque a criança vai usar uma mesma palavra para vários objetos que têm semelhança, né, semântica, né, de significado. Então, o au-au vai ser todos os animais, por exemplo, né?
Papa vão ser todas as comidas. Tá? Também nessa fase, a gente tem um crescimento quantitativo de compreensão e produção de palavras. Então, a criança ela já compreende verbos, dá, acabou, quer. Identifica objetos familiares através da nomeação, já identifica partes do corpo em si mesma, já utiliza a palavra frase, que é quando uma única palavra ela corresponde a uma frase, né? Ela usa aquela única palavra para comunicar o que ela quer. E às vezes a gente pode ter frases que elas produzem em bloco. Ali tem um exemplo, né? A bovete. Acabou o sorvete, né? Ela faz uma palavra para falar o que ela quer. A criança já começa a tentar contar e ela começa a tentar repetir palavras ditas pelos outros. Nem sempre a palavra vai ter o mesmo padrão fonológico. O que é isso? Então, a criança quer repetir vai dormir e a criança vai falar mimi, né? Porque é como ela consegue naquele momento repetir a expressão que ela escutou. Mas isso já é um excelente sinal porque ela está se esforçando para ampliar o seu vocabulário. Quais são os sinais de alerta nessa fase? Não usar palavras isoladas ou fazer onomatopeias. Onomatopeias são os sons, né? Tipo, o cachorro faz au-au, o gato faz miau e assim por diante. Então, até os 18 meses, a gente precisa que a criança fale alguma palavra, né? Se a criança não fala nenhuma palavra até os 18 meses, é um sinal de alerta. Se a criança não reage olhando ou sorrindo quando brincam com ele, é um outro sinal de alerta. A falta de iniciativa para a comunicação, né? A criança precisa querer interagir, né? Então, a gente vê muito nessa fase, a criança pega o brinquedo, entrega para o adulto e quer essa interação. Se a gente não observa isso, isso é um sinal de alerta, né? Ou ela não aponta para aquilo que ela quer. E também se a criança ainda não brinca usando o simbolismo, que é aquele fazer de conta, é o pegar o carrinho e fazer ele andar, é pegar a panelinha e a colherzinha e fazer a comida, né? Se a criança não consegue ainda brincar dessa forma, ela só gira o objeto, ela só faz, a gente também tem um sinal de alerta. Nessa fase, né? Claro que todos os estímulos anteriores, eles são benéficos nessa fase também, mas especificamente nessa fase, a gente pode perguntar o nome da criança, pedir as partes do corpo. Cadê o pé? Onde fica o nariz? Que pode ser nele mesmo, pode ser, cadê o nariz da boneca? Onde que está o olho da mamãe, né? Tudo isso a gente pode fazer esse estímulo. Dê pequenas tarefas. Pega o copo, joga a bola, vamos pentear a boneca, para que a gente vá também vendo como que está a compreensão dessa criança. Importante em todo e qualquer momento, gente, a gente falar sempre de forma correta com a criança. Tá? Então, assim, eu posso falar de forma doce, de forma suave, de forma voltada para essa criança, né? Mas sempre de forma correta. E quando a criança pedir algo por gestos, principalmente a partir dessa idade, vamos questionar. O que você quer? Ele tem que tentar se expressar, né? E aí, se a gente vê que essa criança ainda não consegue, então eu posso ajudar. Ah, sim, você quer que eu pegue a bola? Olha, aqui tá a bola, né? Para que essa criança entenda que é necessária a comunicação dela. E continuar brincando, gente. Sempre a brincadeira é sempre muito importante, não só para o desenvolvimento da linguagem, mas para o desenvolvimento como um todo dessa criança, né? Então, sempre importante que a gente brinque com a criança, estimule ela dessa forma. A gente pode estimular a linguagem oral, sempre fazendo sons, né? Imitando o som dos objetos, incentivando essa criança a vocalizar, a tentar falar novas palavras. Dos 18 aos 24 meses, a gente vê uma expansão do sistema fonológico, ou seja, a criança começa a produzir mais sons. Ela também identifica partes do corpo no outro agora, não só nela mesma. Ela já inicia o uso de frases simples, então a gente pode ver frases, né,
com duas ou três palavras. Mais leite, para dar mais leite, né? Ela já consegue produzir pequenas frases. Ela já usa o gesto representante para poder conseguir o que ela quer. Ela já usa o próprio nome. Ela já consegue prestar atenção e compreender as histórias. Começa a produzir os chamados monólogos, falar com os brinquedos, né, da forma dela. Entre 18 e 22 meses, a gente observa que a criança produz cerca de 20 palavras e compreende cerca de 50. Ela compreende perguntas, imperativos, afirmações rotineiras e situacionais, como é hora de comer, e aí a criança vai até a cozinha. E ao final desse período é que vai ocorrer a chamada explosão do vocabulário. Quais são os sinais de alerta nessa fase? Não compreender instruções simples, né? Então a gente acabou de dar um exemplo. É hora de comer. E a criança não tem uma reação, né? Então ela não está compreendendo. Pega a bola, né? Dá tchau. Então a gente tem que prestar atenção. Ter um vocabulário reduzido, só 4 a 6 palavras. Ou então o discurso ser somente palavras isoladas, né? Principalmente ao final dessa fase, a gente espera que a criança já consiga fazer as pequenas frases. Então, se ela se comunica somente pelas palavras isoladas, também é um sinal de alerta. Como que a gente pode estimular? Nessa fase, gente, ali, primeiro item, né? Caso a criança use chupeta, mamadeira, chupe o dedo, a gente já pode começar a pensar em retirar esse hábito, né? Então, de repente, diminuir a frequência, usar só para dormir. Muito, muito, muito importante é que a gente não deixe que a criança aprenda a falar com a chupeta na boca, gente. Isso é bem frequente e isso causa um problemão, porque a criança aprende a falar com aquele objeto na boca e isso causa um monte de distorções na produção desses sons na fala, que às vezes, mesmo retirando esse hábito depois, a gente não vai conseguir, sem um acompanhamento, adequar esse som ao que seria ideal. E às vezes, mesmo com o acompanhamento da fono, se torna muito difícil de ensinar esse som de forma adequada para essa criança. Então, nessa fase, a gente já pode começar a não deixar a criança com a chupeta na boca o dia inteiro e pedir para ela, fulano, tu vai falar, tira a chupeta da boca, caso a gente ainda não tenha conseguido tirar o dia todo, né? Mas a gente já vai observando a importância dessa retirada. Importante, então, evitar usar palavras no diminutivo, carrinho, pratinho, colherzinha, até porque fica difícil para a criança aprender as palavras dessa forma, elas ficam muito parecidas, né? Então, bem importante que a gente use as palavras como elas são, sem o diminutivo. Cante, dance, faça gestos das músicas, explore o vocabulário das canções. Então, não somente cantar, mas a gente pode falar sobre... a gente cantou a música do sapo, então vamos falar sobre o sapo. Cadê o sapo? Tem uma figura do sapo? Então, a gente pode explorar esse vocabulário. Sempre ensinar palavras novas, sempre pedir para a criança nomear o que aponta, né? A gente tem muito hábito de nomear a gente o que a criança está apontando, então a gente pode inverter. Ah, você quer isso? Né? O que é isso? Né? E aí a criança tem que nomear essas palavras, porque nessa idade a gente já espera que ela tenha algum vocabulário. Quando a criança falar uma palavra, a gente pode contextualizar a comunicação. Então, um exemplo, a criança falou água, e aí a gente fala, você está com sede? Você quer água? Para a criança entender, né, o contexto, tudo que ela pode utilizar para se expressar. E aprimorar cada vez mais o brincar, estimulando atividades mais difíceis, incentivando a interação, o jogo simbólico. Dos 2 aos 3 anos, a gente vai observar muito avanço na fase linguística da criança, né? Aos 2 anos, lembram que a gente teve
aquela explosão do vocabulário. Então, aos 2 anos, a gente espera que a criança seja capaz de produzir mais de 200 palavras. E aos 2 anos e meio, mais de 500. A criança aprende nessa etapa cerca de 50 palavras novas por mês, é bastante coisa. Entre 2 anos e 2 anos e meio, as frases elas apresentam de 3 a 4 palavras, e aí a gente observa que podem acontecer desvios do flexionamento dos verbos e dos nomes, né? Esse meu bola, eu comeu tudo bolacha, né? Tem ali alguns exemplos. Então começa a ter aquela linguagem engraçadinha da criança, né? Que ela conjuga o verbo errado, e até aí tudo bem. Importante que, independente do que ela faça, a gente sempre dê o modelo correto. Ainda não utiliza adequadamente o gênero, né? Então, dos pronomes pessoais, você, eu, ele, ela, o possessivo meu. Então, ali tem exemplo, né? Sapato, minha pai. Então, eles ainda se confundem com essas flexões, né? Faz uso de muitos substantivos, usa alguns verbos e poucos adjetivos nessa etapa. Nessa etapa, a criança já fala e entende alguns advérbios de lugar, como ali, aqui, dentro, pronomes, eu, você, meu, ele, esse. Também já consegue fazer referência ao tempo com alguns advérbios, como agora, ontem, mas ainda é difícil para eles usam de forma instável. Então, às vezes, o ontem é o amanhã é o ontem, né? Eles se atrapalham um pouquinho ainda. Surgem também as preposições de, para, né? O exemplo ali, sapato da mamãe, né? Nessa fase, ele já compreende e responde a perguntas. Onde está a boneca? Né? Com onde, quem, o que. Faz uso da linguagem oral para pedir, né? Satisfazer as necessidades físicas e psicológicas, informar, perguntar, interagir. Narra com auxílio de perguntas do outro sobre o lugar, os acontecimentos e as pessoas que estavam nesse acontecimento. E agora, a partir dos 2 anos, a gente já começa a observar alguns marcos importantes na aquisição fonológica, que é a aquisição dos sons da fala. Então, a gente vê que até uma certa idade é aceitável que a criança troque alguns sons. E aí, a gente vai ter nesses quadrinhos coloridos até que idade é esperado isso. Então, a gente vê que nessa etapa de 2 a 3 anos, então até os 3 anos, a gente vai ter que ter a eliminação dos processos de apagamento de sílaba. Apagamento de sílaba é quando eu omito uma sílaba que não é tão, né, que é aquela sílaba átona, né, que não é tão importante na palavra. E aí fala a palavra menorzinha, né? Então, sei lá, eu vou falar a cadeira e eu falo adeira, né? Então, eu tenho esse apagamento da sílaba. Nessa idade, eu já espero que isso não aconteça mais ao final desse período. A assimilação, que é repetir a mesma sílaba, então, ao invés de eu falar macaco, eu falo cacaco, né? Bem comum nas crianças, então até o final desse período a gente espera que isso não aconteça mais. Também a plosivização das fricativas. O que é isso? É eu trocar o S de sapo pelo T, por exemplo. Então, ao invés de eu falar sapo, eu falo tapo, né? Ao invés de eu falar faca, eu falo paca, né? Nesse final desse período também é esperado que a criança pare de fazer esse tipo de troca. Também a posteriorização e anteriorização de velares, né? De trocar o gato por dato, ou ao contrário, né? Então, ali todas as coisas esperadas para cada idade. Lá no final da nossa palestra, a gente vai ter um resumo dessa aquisição, desses processos, para a gente ter uma visão mais geral disso tudo. Quais são os sinais de alerta, então, nessa fase de 2 a 3 anos? Que a criança não combine 2 palavras para formar uma frase, que o vocabulário dela seja muito limitado, não apresente desempenho imitativo e simbólico, a criança não tenta imitar, a criança não brinca de faz de conta, ela não consegue associar que um objeto serve para alguma coisa.
a criança que fala só quando é solicitada, ou um discurso incompreensível, incoerente e desorganizado. Então, é importante que a gente lembre, gente, a gente tem lá um conhecimento geral, né, de que a criança tem que falar adequadamente até os 5 anos. Mas, bom, gente, eu tenho uma criança de 3 anos e eu não compreendo nada do que ela diz, ou ela não fala nada. É um sinal de alerta, né? Já é um sinal de alerta que ela precisa de uma ajuda, porque provavelmente sozinha ela não vai conseguir desenvolver a linguagem adequadamente se nessa etapa ela está falando dessa forma. Como que eu posso estimular uma criança entre 2 a 3 anos? Continuamos contando histórias. Nesse caso, né, agora a gente já pode estimular a criança da vida, os personagens, pode estimular ela a inventar um outro fim para a história, usando objetos da casa para estimular a imaginação. A gente já estimula ela a cumprimentar as pessoas, dar tchau, dizer obrigado, pedir desculpas. Continuamos descrevendo as atividades que a gente está fazendo, mas a gente já pode questionar, né? O que a gente vai fazer, pedindo que ele conte junto, acrescentando palavras às frases, ampliando esse vocabulário da criança. E bem importante que a gente incentive desde cedo o hábito da leitura. A gente pode fornecer livros adequados para a faixa etária, nessa etapa com figuras grandes, coloridas, poucas palavras. Também é importante incentivar a realizar funções com os órgãos fonoarticulatórios, os órgãos da face. Soprar, vibrar o lábio, vibrar a língua, estalar, né? Isso até antes a gente já pode incentivar, mas nessa etapa, se a criança ainda não consegue, é a fase de a gente estimular, porque ele já consegue repetir de uma forma mais intencional essas funções. Incentivar a socialização com outras crianças, observar também se a alimentação está diversificada. Então, se a criança já tem 2 anos e ela só come macios, ela não mastiga, a gente precisa incentivar que ela faça isso, que ela já se alimente com a comida do adulto, né? Que ela já mastigue coisas sólidas. Muito importante para que ela não tenha uma flacidez dessa musculatura da face que vai repercutir na aquisição da linguagem. Passamos agora para a fase de 3 a 4 anos. Agora a gente já observa que a criança consegue descrever acontecimentos do cotidiano, mesmo que se atrapalhe com a sequência do que ocorreu. Essa é a famosa idade dos porquês, né? Que a criança começa a questionar o porquê das coisas. A criança já usa artigos e pronomes e começa a usar singular e plural. A fala é compreendida por todos, então, gente, a partir de 3 anos, é claro que a gente ainda observa erros, mas todas as pessoas devem compreender a fala da criança. A criança já produz frases de 4 a 5 palavras. Essa boneca chora e faz xixi, né? Tem ali o exemplo. A criança aprende nessa fase a usar o eu, o vocabulário que a gente espera entre 500 e 1000 palavras. Já se espera que a criança faça uso de tempos verbais, mas a gente observa ainda os desvios de flexionamento, né? Eu que comi o doce, né? Ao invés de eu que comi o doce. Também a gente observa um aumento de significado de nomes, verbos, adjetivos, entre eles palavras que significam sentimentos. Estou com medo, estou triste, estou alegre. Partes do corpo, ali tem até uma sugestão de que pelo menos 6. Termos de comparação, isso é igual, isso é diferente. Em relação à aquisição fonológica, que está ali no nosso quadro, a gente observa que aos 3 anos e meio deveria desaparecer a simplificação de líquida, o R forte, o R, né? Então, a gente não vai mais observar opa ao invés de roupa, a criança já teria que conseguir falar roupa, marreco, né? Também a substituição, então, no caso do R forte também, né? Ou a semivocalização. Aos 4 anos, a gente observa que a criança aprende
a falar o R de final de sílaba, né, lá de final de palavra, então o mar, né, o mercado. Então a gente não observa mais que ela omita ou troque ele por outro som. Quais são os sinais de alerta nessa fase de 3 a 4 anos? Que a criança tenha dificuldade em formar frases, que ela não consiga iniciar ou manter o tópico de uma conversação, que use mais gestos do que palavras para expressar o que ela quer. Se a gente observar que essa criança está recorrendo à leitura orofacial para entender melhor o que é dito, ou então que a criança use um discurso que não é compreendido por todos, só pelas pessoas mais próximas. Todos sinais de que a criança precisa de uma atenção especial, de uma avaliação, talvez de um encaminhamento. Como que a gente pode estimular a criança nessa idade? Questionar a criança na hora do banho, na hora das brincadeiras, estimulando ele a falar das atividades. Do que você está brincando? Para que serve esse brinquedo? O que você está comendo? Já lavou a barriga? Contar histórias, pedir que a criança conte para outra pessoa da casa. A gente pode estimular o hábito da leitura também, continuar contando histórias. Ensinar músicas, rimas, nessa fase a gente já pode enfatizar, né, as músicas com rimas, estimular a criança a cantar, repetir. A gente também pode começar a ensinar as cores, os números, através da brincadeira, contando os brinquedos, nomeando as suas cores. Com a minha filha foi bem interessante porque a gente contava os degraus da escada, né? 1, 2, 3, e assim ela foi aprendendo, porque a gente não precisa fazer desse aprendizado uma coisa chata. Agora vamos aprender os números. 1, 2, 3, 4, 5. Não, a gente, durante a brincadeira, eu vou guardar os brinquedos, então vamos ver quantos brinquedos a gente vai colocar na caixa? 1, 2, 3. Que cor que é? A gente vai ensinar as cores. Que cor que é essa peça aqui? Vamos pegar a peça vermelha? Vamos pegar a peça amarela? Coloca a peça verde em cima da amarela. Todas as coisas que a gente está ensinando, né? A gente está ensinando em cima e embaixo, a gente está ensinando as cores, a gente está ensinando os números de uma forma lúdica, de uma forma não formal, tá? Então, bem importante que a gente pense nisso e enriqueça o nosso momento de convívio com a criança. Entre 4 e 5 anos, a gente vai observar o que na fase, no desenvolvimento da linguagem da criança? A gente vai observar que essa criança, ela já compreende a maior parte do que ouve e que o discurso dela é compreensível para os adultos. A expressão oral está praticamente desenvolvida. A criança já conta pequenos episódios, pergunta muito, repete corretamente canções, descreve figuras. Essa criança, ela já sabe o seu nome, já sabe a sua idade, já sabe o seu gênero. Ela pode ter dificuldade em manter coerência, porque ela omite elementos fundamentais e insere fatos não verdadeiros. Então, ali a gente pode ver a criança contando as mentirinhas que faz parte desse desenvolvimento, de não saber aonde ela está imaginando, aonde ela está realmente contando o que aconteceu. A gente observa que nessa idade se espera que a criança tenha entre 1.500 e 3.000 palavras. É nessa fase que pode aparecer também a gagueira fisiológica. Então, a gente vai observar nessa idade que às vezes a criança começa a gaguejar. E isso pode ser totalmente normal por se tratar de uma gagueira fisiológica, porque a criança ela não consegue se expressar no ritmo que ela está pensando e isso acaba gerando a gagueira. A gente observa nessa fase um aumento significativo dos significados de nomes, verbos, adjetivos. Ela usa e compreende vários pronomes indefinidos, né? Outro, ninguém, alguém. Alguém fez essa sujeira, não fui eu, né? Nessa idade também a criança obedece uma sequência de 3 ordens, né? O que a gente espera. Pegue a bola, coloca sobre a cadeira e traga o caminhão.
Então, a gente espera que nessa idade a criança já consiga executar essa ordem. A gente também espera nessa idade que a criança consiga narrar uma história conhecida sem a ajuda de outra pessoa ou de figuras. Né? E na questão da aquisição fonológica, que está ali no quadro, a gente observa que até os 4 anos e meio, a gente precisa que essa criança já consiga falar o S, né? O S. Então, a gente não espera mais que ela troque sapo por chapo, né? Ali, ou ao contrário, chapéu por chapéu. A gente também já espera que a criança aprenda o R fraco, o rã. Então, ela não vai mais omitir ou trocar careta, caeta, morango, molango, né? E aos 5 anos, a gente espera que essa criança não reduza mais o grupo consonantal. Então, a gente não espera mais que essa criança omita o R e o L do encontro e troque preto por peto, blusa por blusa, né? Nessa idade de 5 anos, eu espero que a criança já consiga falar esse som em todas as posições. Quais são os sinais de alerta nessa fase de 4 a 5 anos? Acontecimentos simples e recentes, a criança não utilizar muitas funções comunicativas, não descrever acontecimentos do dia a dia, tender ao isolamento, ao brincar sozinho, omitir ou trocar sons na fala, o discurso não ser totalmente compreensivo. Nessa etapa de 5 anos, gente, a gente espera a aquisição completa da linguagem da criança, né? Do sistema fonológico. Então, se a criança ainda omitir ou trocar algum som, já é um sinal de alerta aos 5 anos. Tá? Importante que a gente possa estar observando. Como que a gente pode estimular a criança nessa idade? Estimular ela a contar mais das suas tarefas, do que ela brincou, o filme que ela viu, o que ela almoçou, como foi o passeio. Nessa idade, a gente vai intensificar o nosso ensino de cores, daí a gente já pode começar a ensinar tamanhos, consistência, temperatura, momentos do dia, né? A gente vai começar a mostrar para a criança cada vez mais o que está acontecendo à volta dela e nomear essas coisas para que ela aprenda. Ler histórias cada vez maiores, sempre incentivando a ampliação do vocabulário, permitir que ela também crie e conte histórias. E quando a criança falar palavras com erros, o nosso objetivo é falar de forma correta. Então, o correto, quando a gente tem uma criança que troca um som, por exemplo, ela falou boia ao invés de bola. Eu não vou chegar na criança e dizer assim, não, fulano não é boia, até porque ele vai dizer que ele não falou boia, né? Para ele falou tudo certo. Então, a gente não vai reforçar o erro dessa criança. A criança falou boia, eu vou falar, você quer a bola? E aí eu vou dar até uma ênfase nesse som, cuidando, até é um alerta importante para eu fazer nesse nosso momento de palestra virtual, que a gente tem que ter um certo cuidado com o som do rã, do R, né? Então, eu vou ter que evitar de fazer prato, porque quando eu vibro a minha língua para fazer esse som do R, no momento que eu faço isso, eu estou fazendo o som do R forte, não do R fraco. E aí a gente corre o risco da criança aprender a falar o prato, né? Que vocês talvez já tenham visto crianças que falam assim. Então, a gente tem que dar a ênfase. Então, nesse caso, eu vou falar o prato, vou dar demorar um pouquinho nesse som para que a criança veja que ele exista, mas eu não vou forçar esse som a ser um som que não o mesmo que seria o ideal. Entre os 5 a 6 anos, a gente traz aqui alguns ganhos a mais, porque até os 5 anos a gente espera que a aquisição fonológica esteja completa, mas a gente vai observar o que então? Que ao narrar a criança mantém a organização temporal dos fatos, né? Ela consegue então organizar no tempo esses fatos, mesmo que ela possa omitir ainda alguns fatos secundários.
Nessa fase, a gente não espera mais que ela coloque fatos não verdadeiros, tá? Então, se ela não lembra, ela vai dizer que não lembra o que aconteceu. Nessa fase também, a gente espera que ela faça uso de períodos simples e compostos, incluindo pois, para que. Vamos desenhar esse, pois é o mais bonito. Uso de tempos verbais, né? Então, aumenta, né? Eu já tinha feito esse desenho antes de você chegar. Ela já consegue também conjugar os verbos de forma mais correta. Consegue conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, também sobre assuntos abstratos, não só o que está ali presente. Aumenta o vocabulário. Nessa fase, a gente espera que a criança tenha um vocabulário em torno de 6.000 palavras, né? Bastante coisa. A gente espera também que ela use e compreenda advérbios, preposições de lugar, né? Em cima, embaixo, dentro, fora, atrás, na frente, do lado, perto, longe. A gente espera também que ela domine termos opostos, como alguns, muitos, mais, menos, né? Advérbios também são usados, mas ainda de forma um pouco instável nesse caso, mas estão presentes no vocabulário. Faz perguntas sobre o tempo. Quando vai chegar o Natal? Descreve um objeto, um local, demonstra habilidades metalinguísticas, então ela já consegue definir as palavras, perguntar o significado, fazer rimas. E nessa etapa, o que a gente ainda pode observar na aquisição fonológica é alguma confusãozinha, né? Então, trocar o L por R, brusa por blusa, tarator ao invés de trator, né? Que então até os 5 anos e meio teriam que desaparecer. E aí, aos 6 anos, a gente tem que, então, estar 100%. Então, ali vai desaparecer um possível erro de troca na palavra, lidificador ao invés de liquidificador, ou então de trocar, né, o rã de lugar, o trigue ao invés do tigre, o caderno, né, ao invés do caderno. Mas são erros muito raros e erros muito específicos, né, que ainda podem aparecer entre os 5 e 6 anos e que ao final dos 6 anos tem que estar resolvidos. Sinais de alerta nessa fase. Utilizar frases mal estruturadas. Então, nessa etapa, a criança já tem que se comunicar perfeitamente, né? Dizer palavras imperceptíveis, palavras que não se compreenda, não é mais aceitável nessa idade. Não ter um discurso sem conteúdo, né? Ou a tendência a falar muito pouco, muito baixo, ter dificuldade em iniciar uma frase, repetir sílabas ou sons, né? Que pode ser o caso da gagueira. Nessa fase, para a gente estimular a criança, conversar sobre as coisas, incentivar ele a falar sobre os sentimentos, as ideias, sonhos, desejos, medos. Nessa fase ele já consegue se expressar melhor. Ler com ele contos, histórias, perguntar, né, o que ele ouviu, como que foi a história, o que ele gostou, ou que ele conte para outras pessoas. Ensinar músicas, rimas, versos, né? Nessa idade a criança faz muitas perguntas, então a gente pode aproveitar esse tempo, né, para ensinar coisas, escutar e prestar atenção quando ele fala, gente, incentivar a criança a se comunicar. E a gente pode questionar, então a criança veio contar, então, como é que foi? Mas me conta o que aconteceu depois, a gente pode estimular nesse sentido. Para a gente encerrar a questão do desenvolvimento da linguagem, então, 2 resumos básicos. Aquisição fonológica, né? Ali, fonema que é esperado em cada idade, a idade limite para aquisição desse fonema. E aqui os processos fonológicos, até que idade eles podem aparecer. A gente tem aqui, então, os nomes, né, dos processos, o exemplo, o que acontece e a idade limite para eles acontecerem. Ou seja, se eles continuam acontecendo depois dessa idade, eu tenho um sinal de alerta que talvez ele precise
de uma avaliação com um fonoaudiólogo. Aqui as nossas referências. E o nosso material da campanha, nosso convite para você que nos assistiu nessa palestra, é que você possa acessar o restante do material da campanha no portal da educação. Lá a gente tem o material que você pode compartilhar, imagens com informações mais básicas, né, para que a gente possa passar para os estudantes, para as famílias, né, para as pessoas. Temos lá também o Momento Comunicar, que são vídeos bem curtinhos, falando a informação principal que a gente pode estar passando, né, para a comunidade como um todo, para a população como um todo. Muito obrigada a quem nos assistiu até o final. E nós estamos à disposição através desses contatos que vocês podem ver, o nosso e-mail, o telefone, através do ramal 221 na Secretaria Municipal da Educação, caso vocês tenham dúvidas. Muito obrigada!